Senhoras e senhores deputados, vamos dar início então a esta segunda audição da nossa ordem do dia e que consiste na audição da Comissão de Trabalhadores da EFASEC Mobility e temos para esse efeito, ligada por videoconferência, a sua representante Beatriz Gomes, a quem cumprimento e dou as boas-vindas. Julgo que me está a ouvir e a ver em boas condições e iria então informar que a nossa grelha de tempos prevê, à semelhança da audição anterior, o mesmo tempo para cada um dos grupos parlamentares, cabendo, do mesmo modo, 1 minuto a mais ao grupo parlamentar do PCP, por ser o partido requerente, sendo que a nossa interlocutora responde a cada um dos grupos parlamentares no final dessa mesma intervenção, havendo depois uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar inscrito. Estimada Beatriz Gomes, julgo que está familiarizada com os tempos. Eu também irei informar. Como não tem acesso à contagem de tempo, eu tenho aqui um cronómetro à minha frente. Quando lhe passar a palavra e quando estiver no limite de tempo, ou perto do limite de tempo, eu avisarei, para que possa ter essa informação. Assim sendo, vamos iniciar a audição. Cabe a vez ao grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Alfredo Maia tem 5 minutos para o efeito, 4 mais 1, conforme já informei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Representante da Comissão de Trabalhadores da EFASEC Mobility e começava por salientar a importância que no PCP atribuímos à EFASEC, ao grupo EFASEC, nas suas várias valências, desde logo pela singularidade de algumas delas e também pela inovação que representa em muitas áreas e foi até, e julgo continua a ser, um importante parceiro na transferência de conhecimento entre as universidades e as empresas. O PCP, como é sabido, defende o controle público desta empresa, isto é, integrá-la na esfera do setor empresarial do Estado, mas a verdade é que não foi isso que aconteceu com a suposta nacionalização de julho de 2020. Mas também é verdade que se não tivesse havido essa intervenção, hoje já não haveria EFASEC. A verdade é que esta operação tinha um problema na sua origem quanto às suas motivações. E essas motivações tinham a ver com a proteção do capital privado e com os interesses da banca e consistiam mais em socializar os prejuízos do que redinamizar a EFASEC. Aliás, foi uma premissa que estava presente no diploma, premissa essa que o Presidente da República, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal aplaudiram na época. E a verdade é que o Estado empenhou 580 milhões de euros para preparar a privatização. E é o Tribunal de Contas que diz que o Estado teve de pagar para vender a empresa. A verdade é que neste período, o Estado não fez o que devia fazer e não fez por opção, como referi. Não nomeou um administrador, foi cúmplice da falta de matéria-prima e de pagamento aos fornecedores e das encomendas por satisfazer, apesar de, em alguns casos, eu lembro-me nomeadamente de uma encomenda escocesa, em que o cliente teve que antecipar parte do pagamento por conta da compra de matéria-prima para satisfazer essa encomenda. Mas, não obstante isto tudo, a verdade é que a empresa foi ganhando concursos importantes, o Metro de Porto, o Metro de Mondego, projetos no Mar do Norte e até foi trabalhando em 2 projetos muito importantes com verbas do PRR, nomeadamente o H2 Driven e a Aliança para a Transição Energética, projetos estes de que detinha a liderança. Mas projetos estes de que saiu por decisão já do Grupo Mutares, a chamada reestruturação da empresa. E nesta reestruturação, neste interim, prosseguiu o despedimento de centenas de trabalhadores, à volta de 600,
quer através de processos de despedimento coletivo, quer de extinção de posto de trabalho, quer das chamadas rescisões por mútuo acordo. E nós sabemos muito bem quanto estes acordos ditos mútuos são, na verdade, musculados. É o Tribunal de Contas que diz que em 2022 quase um quarto dos trabalhadores já tinha saído. Portanto, estamos a falar de despedimentos coletivos, de despedimentos, de qualquer forma, antes e depois da reprivatização, apesar de a empresa estar obrigada a manter os trabalhadores, como é, aliás, é salientado no relatório do Tribunal de Contas da auditoria a esta operação. Isto traduziu-se, desde logo, num prejuízo imediato para a capacidade de produção da empresa. Viu-se até obrigada a intensificar o recurso ao trabalho suplementar, mas, sobretudo, a substituição de trabalhadores do quadro por trabalhadores em regime de outsourcing, outras formas de precariedade, mais parecendo que está aqui a embaratecer o fator trabalho para depois melhor vender a outro grupo daqui a uns anos. Há também um prejuízo económico e social para a região, uma vez que é dispensada, é expulsa, digamos assim, mão de obra altamente especializada e mesmo altamente qualificada. E, portanto, posto isto, eu gostaria de colocar-lhe algumas questões. Desde logo, como avalia estes problemas, sobretudo que a avaliação faz dos despedimentos antes e depois da privatização, e que futuro é que esta empresa tem, se vai ser desmantelada para vender às peças, quando chegar ao fim o mandato da Mutares, e até se haverá risco de ser alienado património imobiliário, terrenos valiosos que possui, tanto na Maia como em Matosinhos. E, finalmente, se considera que serão os trabalhadores que continuarão a pagar a fatura. E disse, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, eu tenho a inscrição do Sr. Deputado Eliseu Neves para a primeira ronda. Deduzo que os Srs. Deputados Ricardo Carvalho e José Carlos Barbosa façam também a primeira ronda nesta audição, pelas razões óbvias da primeira audição. Assim sendo, Beatriz Gomes, da Comissão de Trabalhadores da EFASEC, faz favor, tem 5 minutos para responder às questões colocadas. Quando tiver nos 4, eu aviso, uma vez que não tem cronómetro. Faz favor. Combinado. Relativamente aos despedimentos que, portanto, falou, nós temos conhecimento de despedimentos antes, e houve, mas antes de 2020 até, após 2020 e após esta situação da Mutares. Não só tivemos conhecimento de uma intenção de despedimento coletivo, mas não a EFASEC, peço desculpa, a Comissão de Trabalhadores da EFASEC Electric Mobility, ou seja, a mobilidade elétrica, não esteve envolvida nessa intenção de despedimento coletivo, porque não era da nossa unidade. Não sei acerca de estes despedimentos a que estejam a falar. Relativamente ao futuro da empresa, portanto, o que eu posso dizer é que neste momento a reestruturação que está a haver está a preocupar os trabalhadores, como é normal, mas não sabemos o que é que o futuro virá. Aliás, ninguém sabe, não é? Não vou voltar a responder sobre uma coisa que não sei. Portanto, o futuro é o futuro. E acho que, em princípio, acho que está respondido a tudo, que eu não tenho muito mais para dizer sobre estas perguntas. Muito obrigado. Assim sendo, não foi preciso avisar aos 4 minutos e dou a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves, que tem 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar a senhora representante da Comissão de Trabalhadores, aqui na sua pessoa, Beatriz Gomes. Como todos nós sabemos, e para quem anda no terreno como eu, a EFASEC é uma marca internacional, é uma marca de renome mundial, com elevado prestígio.
O que é certo é que, dadas as excessivos governos, as excessivas administrações, tem sido injetado muito capital nesta organização, e o que é certo é que os prejuízos continuam a acumular. A EFASEC, após já ter sido nacionalizada em 2020, até aos finais de 2023, teve uma injeção financeira do Estado no valor de 132 milhões de euros, o que acresce em 85 milhões em garantias, como indicado pelo ex-ministro da Economia, após o anúncio de deferimento da proposta de Mutares para a privatização da empresa. Contudo, após a nacionalização, a EFASEC já acumulou prejuízos novamente que ultrapassam os 310 milhões. Contudo, em 2020, quando 61% do capital social da EFASEC Power Solutions, SGPS SA, foi nacionalizado através do Decreto-Lei 33A de 2020, de 2 de julho, para viabilizar a continuidade da empresa para paralela garantia de estabilidade do seu valor financeiro e operacional. Na altura, a senhora Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, indicou que, e passo a citar, a intervenção do Estado deve ser feita pelo período restrito no tempo e com vista à resolução temporária da respectiva situação, estando prevista a sua medida imediata reprivatização a executar no maior curto prazo possível. O que é certo é que temos falado, faz, mas não se age. Aliás, há a boa maneira dos governos do sistema, dos partidos do sistema. Temos que nos lembrar que este processo decorre da saída da Isabel dos Santos da capital EFASEC, após ter adquirido a sua posição em 2015 ao Grupo Mel e à Têxtil Manuel Gonçalves. Continuaram a ser acionistas da empresa e na sequência do seu envolvimento no caso Luanda Leaks. Havendo falhado a DST em março de 2022, há um registro de negócios que passou de 224 milhões de euros em 2021 para 154 milhões em 2022. A EFASEC ficou num perfil de falência técnica, com capitais próprios negativos e que a dívida ultrapassa os 250 milhões de euros. Consequências disto: falhanças das negociações para a venda da ADST, pois estando o Governo a contar com deferimento da parte da Direção-Geral da Concorrência Europeia para concluir a operação, tal não aconteceu, uma vez que esta entidade europeia considerou que o desenho do negócio configurava um auxílio do Estado. Logo, a transação não se concretizou. Razões do indeferimento: deriva do Banco de Portugal ter posto em causa a legalidade das garantias públicas prestadas pela Norgarante em empréstimos concedidos pela banca, considerando os prejuízos significativos registados em 2021, que representa mais do triplo do que estava estimado. Desta forma, gostaria de colocar algumas questões à senhora representante da Comissão de Trabalhadores. Quais as tutelas políticas envolvidas na gestão das empresas do Grupo EFASEC desde o processo da nacionalização em 2020 até à conclusão do processo de privatização? De que modo se enquadram a Par Pública e a Norgarante nas decisões ocorridas no Grupo EFASEC? Quais os encargos suportados pelo Estado desta injeção de 390 milhões de euros aos apoios indiretos que venham a ser concedidos à Mutares? Quais são os critérios de decisão que levaram à escolha de Mutares como melhor candidata à privatização da EFASEC? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Comissão de Trabalhadores tem até 6 minutos, faz favor. Muito obrigada. Beatriz Gomes. As tutelas públicas, portanto, políticas que foram, que estiveram na altura, que tivemos, portanto, agregados ao Estado, o único conhecimento que eu tenho é a Par Pública. Não tenho conhecimento mais nenhum, mas se calhar um bocadinho para mim, portanto, vou dizer incompetência que eu não estive atenta a isso, mas só tivemos conhecimento da Par Pública. Relativamente ao enquadramento de todo o envolvimento desta venda, nós não, apesar de termos pedido esclarecimentos aos vários órgãos oficiais,
não tivemos qualquer informação sobre isso. Portanto, eu não poderei dizer quais são os enquadramentos da compra e venda, quais foram os critérios utilizados, não tenho qualquer informação sobre isso, porque não tivemos qualquer conhecimento sobre isso. Obrigada. Muito obrigado. Senhor Deputado Ricardo Carvalho, Grupo Parlamentar do PSD, até 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Comissão de Trabalhadores e agradecer a presença. Relativamente à questão a esta temática da EFASEC, a preocupação do PSD, de uma maneira geral, como é óbvio, é que os trabalhadores tenham as suas condições salvaguardadas, a sua valorização das suas carreiras também salvaguardada, independentemente de estarmos a falar de uma empresa pública ou de uma empresa privada. O intuito da nacionalização da EFASEC, inicialmente pelo anterior governo do Partido Socialista, tinha como principal objetivo a manutenção dos postos de trabalho. A verdade é que isso de alguma forma também não se verificou. Nós temos aqui um hiato entre o processo de nacionalização e de reprivatização, em que os custos com a nacionalização e também os custos indiretos ao nível dos próprios trabalhadores e a redução do número de trabalhadores é evidente. As nossas questões vão mais diretamente a ver com o processo em si, ou seja, como é que viveram o processo de nacionalização e reprivatização, ou seja, neste período, enquanto colaboradores, o que é que sentiram da gestão da empresa nesse processo de nacionalização, ou seja, se viram que a gestão da empresa foi uma gestão ativa e procurou resolver não só as questões estruturais da empresa, mas também de que forma e como a manutenção desses postos de trabalho. Pós-processo de reprivatização e a aquisição pelo atual acionista, como é que vem a gestão da empresa desde aí? A empresa hoje tem uma situação de gestão mais confortável, temos paz social na empresa. Quais é que são as perspectivas que tem relativamente ao futuro da empresa? Olhando para os números da empresa, percebemos que a empresa voltou a uma situação em termos de faturação positiva, em termos de lucros positivos. Parece-nos que há uma situação estável, mas é importante perceber, e era esse o contributo que gostaríamos de ter aqui da vossa parte, enquanto colaboradores da empresa, como é que viveram este período, o antes e o depois, e se hoje podemos olhar não só do ponto de vista da própria empresa com otimismo para o futuro, mas também do ponto de vista dos trabalhadores, porque efetivamente, independentemente de depois concordarmos com a nacionalização ou não, com a gestão ou não durante o período em que foi nacionalizado e a privatização, temos preocupação, como é óbvio, com os trabalhadores e isso é importante percebermos se temos essa perspectiva de continuidade de trabalhadores, de postos de trabalho ou não e, sobretudo, as vossas condições. Se temos ou não paz social na empresa e, resumidamente, se estamos melhor ou pior pós-processo de nacionalização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Beatriz Gomes, da Comissão de Trabalhadores, faz favor, até 7 minutos. Muito obrigada. Portanto, como devem saber, este processo de nacionalização da empresa ocorreu numa altura bastante difícil para todo o país, portanto, foi na altura do Covid. Nessa altura, vou falar unicamente pelos trabalhadores da EFASEC Electric Mobility, atenção. Éramos uma das poucas unidades que trabalharam durante esse período e tivemos todo o apoio. Portanto, estávamos como trabalhadores, os trabalhadores estiveram sempre apreensivos sobre os postos de trabalho e sobre a questão da Luanda Leaks, sobre a nacionalização. Sim, todos os trabalhadores estavam preocupados com os seus postos de trabalho. Isto ocorreu, portanto, antes de a Comissão de Trabalhadores ser nomeada. Portanto, eu estou-vos a dar uma perspectiva como trabalhadora na altura, não como representante da Comissão de Trabalhadores. Posso dizer que após a Comissão de Trabalhadores, peço desculpa, após ter tomado essa posse, as pessoas continuaram a falar abertamente comigo e os trabalhadores, portanto, tentaram. A perspectiva que nós tivemos como
da mobilidade elétrica, que tentaram realmente manter os nossos postos de trabalho. Agora, após a gestão da Mutares, sim, houve algumas situações menos agradáveis de alguns, não diria direitos, mas algumas regalias que nós tínhamos e que deixámos de ter, que não foi bem visto pelos trabalhadores, é óbvio. Neste momento estamos também um pouco apreensivos porque não sabemos qual é o futuro, principalmente da área de negócio ao qual eu represento. E é tudo. Obrigada. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar à última intervenção nesta primeira ronda, que é do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, e eu pedia que me sinalizassem as intervenções para a segunda ronda. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor, tem até 6 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à Sra. Beatriz Gomes, da Comissão de Trabalhadores e a FASEC Mobility, Srs. Deputados. Apesar da Sra. Beatriz Gomes nos dar aqui respostas curtas, deu-nos respostas interessantes, é que a nacionalização não levou ao despedimento. A nacionalização serviu para salvar a empresa. Isso foi interessante ouvir isso, até chegou a dizer que os despedimentos até eram antes de 2020, com a empresa era gerida por Isabel dos Santos. De facto, a nacionalização não levou a despedimentos. O Estado metia cerca de 10 milhões de euros por mês para salvaguardar os salários. E eu tenho pena, muita pena, que quando tentamos salvar uma empresa, quando salvamos uma empresa, salvamos o trabalhador, salvamos uma marca e salvamos um ativo estratégico para o país, porque, de facto, só para quem sabe muito pouco disto, só para quem não sabe nada sobre tecnologia, só para quem não tem 5 minutos para ler sobre a IFASEC é que pode dizer que a IFASEC é uma má empresa e que devia ter fechado. E que acha que a IFASEC é como uma empresa de agricultura, não é? Que o agricultor fecha e ao outro dia aparece lá outro agricultor, mete lá umas batatas e elas voltam a crescer. Não é nada disso. A IFASEC tem pessoas com know-how, muito know-how que já não se aprende nas faculdades, algum não está nos livros, faz parte do conhecimento das pessoas, faz parte do dia-a-dia, faz parte da cultura da empresa. E esse ativo é muito importante para o país. É muito importante porque a empresa exporta e exporta muito, mas é importante porque a empresa ajuda a construir sistemas inovadores no país e que fazem com que, por exemplo, na área da mobilidade, na área da ferrovia, ajude a servir melhor as pessoas e a servir melhor os transportes públicos, por exemplo. Durante o tempo da nacionalização, não houve consenso. E quando comparamos politicamente esse consenso, por exemplo, com a Alemanha, em que a Siemens Energy teve um problema grave nas eólicas, em que todos os partidos, de direita à esquerda, se uniram para salvar a empresa, uma empresa estratégica. Aqui nós decidimos, e principalmente os partidos da direita, fazer da IFASEC um alvo de chincana política. Era importante naquele momento para os partidos conseguir ganhar o número de votos, o maior número de votos, criando a ideia que a IFASEC era um buraco, que era mal gerida. Eu até sei que o CEO é mais ligado ao PSD, mas naquele momento eles diziam que... E o PS não o trocou, manteve durante vários anos. E o PSD... mas eu estava a falar, gostava que não me interrompesse. O conjunto de investimentos que fizemos, quando olhamos 4 anos depois da nacionalização, percebemos que valeu a pena porque os trabalhadores estão cá, estão a falar dos seus problemas e também a empresa tem encomendas recorde, a empresa vai dar lucro, vai ser um ano muito positivo, ainda não está fechado, a empresa está a exportar e também tem problemas e falaremos também dos problemas da Mobility. O que é certo é que se voltássemos atrás, e eu, se fosse governante naquela altura, até do Partido Socialista, teria investido o dobro. Teria investido para pagar salários e tinha investido, que é isso que os trabalhadores me dizem. Srs. Deputados,
Vamos manter o respeito e o silêncio para que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa possa concluir a sua intervenção. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Pela condução dos trabalhos, faz favor. Sr. Presidente, eu penso que um deputado desta Casa vai falar, vai intervir, e que está no seu direito, naturalmente, mas que é um deputado desta Casa, a primeira regra básica é, pelo menos, ler o regimento, conhecer o regimento. E no regimento está claro, os apartes são regimentais, não foram abusivos, foram apartes perfeitamente simples, num tom de voz adequado. Eu percebo, se o deputado não está à vontade para falar em público, nem conhece o regimento, aí a coisa fica pior. Mas eu estou, e o grupo parlamentar do Chega está, a cumprir o que está estipulado no regimento. Lamento, Sr. Deputado, muito obrigado, mas é só mesmo o grupo parlamentar do Chega, porque todos os outros Srs. Deputados estão a ouvir com atenção as intervenções do Sr. Deputado José Carlos Barbosa e de todos os outros, e eu penso que, eu vou descontar o tempo, eu penso que é a forma correta de o fazermos, até porque esta sala não tem as condições ideais e, portanto, é mais fácil desconcentrar quem está no uso da palavra. Nós já sabemos que esta sala não é o ideal, já sabemos, é uma situação de exceção, pelo que, em resumo, o que é importante é que ouçamos o que a Comissão de Trabalhadores tem para nos dizer e que possamos fazer as perguntas que queremos ouvir respondidas. Sr. Deputado, faz favor. É uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Faz favor. Mas é verdade que o regimento permite à parte, é verdade. e respeito imenso o Sr. Presidente, como sabe, o Sr. Presidente, apesar de não concordar que o grupo parlamentar do Chega tenha sido o único a manifestar-se, eu digo, com todo o respeito que tenho por si, o Sr. Presidente não se sobrepõe ao regimento. E Claro. nós estávamos a cumprir o regimento. Concorda o Sr. Presidente ou não, nós estávamos a cumprir o regimento. Sr. Deputado, não está em causa isso. Eu sou o primeiro a dizer que o regimento permite à partes. Não é isso que está em causa. O que eu estou a sugerir, o que eu estou a pedir aos senhores e senhores deputados é que possamos novamente criar condições para o essencial. Não estão em causa. Não estão em causa. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa legitimamente entende que não. O Sr. Deputado Filipe Melo entende legitimamente que sim. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa legitimamente entende que não. E o que eu estou a sugerir é que, dentro do bom senso, consigamos chegar a um ambiente que permita ir ao essencial. É isso que é importante. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, vamos tentar. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor. Só um pequeno à parte, porque dizer que eu não sei falar em público, depois de ter tido uma derrota em Vila Verde humilhante, depois de querer ser candidato a Cascais, quando eu tive uma eleição com 80% dos votos, diz muito sobre aquilo que pensa sobre a política. Eu sou deputado. Mas passando à parte, eu sei que a Azia ainda não passou, mas vamos continuar. Bom, eu assim tenho que interromper os trabalhos novamente. Os seus deputados, nós já, vamos lá ver, os seus deputados já sabem há muito que cada um e cada uma é responsável por aquilo que diz. Portanto, não me estejam a sinalizar qualquer tipo de discordância pela intervenção do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, porque está no direito do Sr. Deputado. Os senhores podem discordar e terão tempo para discordar, mas não vale a pena fazerem uma interpelação à mesa, nem me estarem a sinalizar que estão a discordar da intervenção do Deputado José Carlos Barbosa. Discordem ou não, é legítimo, mas cada um é responsável por aquilo que diz. E, portanto, eu volto a fazer um esforço de apelar para que possamos ir ao essencial. E o essencial é ouvir a requerimento a Comissão de Trabalhadores da EFASEC. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, dentro do esforço que eu estou a solicitar, faz favor. Vamos recentrar na EFASEC. Estaria eu a dizer que, se calhar, se naquela altura houvesse consenso político, em vez de meter lá 10 milhões, tínhamos metido 20 milhões, tínhamos capacidade para comprar peças, tínhamos capacidade para vender mais e exportar mais. Portanto, esta é a leitura que todos os partidos com responsabilidade e querem que o país cresça devem fazer. Nós fazemos meia-culpa porque, se calhar, como tínhamos uma maioria, devíamos ter arriscado e meter lá o dinheiro, mesmo que isso nos fizesse perder votos, mas a direita também deve fazer uma reflexão para não brincar com empresas estratégicas e para não meter na chincana política estas questões empresariais e de empresas que servem o país, porque muitas das vezes nós sabemos que estamos limitados, porque muitas das vezes não há empresas que nos possam fornecer na hora dos sistemas, e a IFASEC arranja sempre uma solução para que as nossas políticas, nomeadamente de mobilidade, sejam implementadas com soluções muitas vezes à medida. Por último, 2 ou 3 perguntas.
Pergunto-lhe, havia dois caminhos, havia o fecho da empresa ou a nacionalização? Queria que me dissesse qual é o caminho que optámos, foi a nacionalização, e pergunto-lhe se fizemos ou não bem. Segundo, a Efasec Mobility está sob forte concorrência. A concorrência dos carregadores é brutal. Nós percebemos, basta fazer uma viagem à China ou perceber as notícias sobre a China, em que 50% dos carros que são vendidos atualmente são elétricos, é uma brutalidade. A indústria de carregadores é uma brutalidade. Há um conjunto de empresas que não produzem cá, mas que têm as facilidades que a Comissão Europeia dá à importação desses produtos, ou seja, elas são altamente competitivas, que a Efasec, que faz cá os produtos, que tem cá a infraestrutura, que paga cá os salários, que paga cá os descontos, mas tem essa dificuldade. Eu pergunto-lhe como é que vê o futuro da Efasec Mobility, isso é importante perceber. Qual é a sua visão sobre o futuro? Nós sabemos que há recordes de vendas, nós sabemos que há em várias áreas da Efasec, e sabemos que a Efasec tem muitas áreas, havia áreas de negócio que davam prejuízo ou que criam muitas dificuldades à empresa. Eu pergunto-lhe como é que vê o futuro da Efasec Mobility, uma vez que é representante dos trabalhadores da Efasec. Quais são os principais problemas que sente com a entrada da Mutares? Também é importante percebermos. Nós não temos de ter vergonha de dizermos que fomos nós que entregámos a empresa à Mutares, mas depois também digam venderam a empresa, mas ela está a ter encomendas, está a dar lucro e mantém postos de trabalho. Basta fazer uma pequena... Eu fiz há pouco uma pequena pesquisa no LinkedIn e estão lá a pedir 11 engenheiros, ou seja, aquela sangria de saída de trabalhadores que não foram despedidos, percebiam que a empresa tinha dificuldades financeiras, tinha dificuldades em produzir e os trabalhadores procuraram outras empresas durante o tempo da nacionalização. E nós percebemos bem a competição que há neste mercado e a falta de trabalhadores que há neste mercado da engenharia. Por isso pergunto-lhe qual é o futuro que vê para a Mobility. Sabemos que o mercado dos trabalhadores é difícil, mas qual é a sua visão do futuro para esta área? Muito obrigado. Senhora representante da Comissão de Trabalhadores, Beatriz Gomes, faz favor, tem até 6 minutos. Muito obrigada. Relativamente à pergunta entre o fecho da empresa ou a nacionalização, os trabalhadores ficaram aliviados e a resposta que lhes dou é quando o Estado nacionalizou a empresa e nós vimos salvaguardados os nossos postos de trabalho. Portanto, isso foi um alívio para todos os trabalhadores da mobilidade elétrica. Relativamente à concorrência que neste momento nós temos, infelizmente, na altura de Covid após a nacionalização, nós perdemos um bocado o know-how e a evolução dos carregadores elétricos. Portanto, estamos neste momento a recuperar essa situação. Estamos em breve a lançar mais um novo produto para ver se conseguimos então fazer face à concorrência que existe no mercado. Os problemas que nós sentimos relativamente quando a Mutares entrou na empresa, não sentimos problemas. A única coisa, como já referi, foi a perda de algumas regalias. Problemas não sentimos, porque de repente tivemos acesso a material que não tínhamos. Portanto, o resto manteve-se, os postos de trabalho, os ordenados e etc., manteve-se tudo, mas nós tínhamos realmente muita falta de material para continuar a produzir e não houve nenhum problema com a entrada de Mutares, só mesmo a perda de regalias por parte dos trabalhadores. O futuro da mobilidade elétrica, aí está, os trabalhadores continuam apreensivos porque temos uma forte concorrência e não sabemos como é que vai ser o nosso futuro. Esperamos que estes 2 novos produtos que vamos lançar, aliás, um produto que vamos lançar, é um produto, mas com várias funcionalidades diferentes, não é? Por isso é que eu falei em 2, né? Não, espero que esse novo produto venha dar algum futuro à mobilidade e que conseguimos, então, manter o nosso nome nessa área. Obrigada. Muito obrigado. Terminamos assim a primeira ronda. Vamos dar início à segunda. Eu tenho as inscrições dos senhores deputados Filipe Melo do Chega, José Carlos Barbosa do PS, Alfredo Maia do PCP e Andréa Galvão do Bloco de Esquerda. 2 minutos a cada um e a cada uma. Sr. deputado Filipe Melo, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento claramente a responsável da Comissão de Trabalhadores, a senhora Beatriz Gomes, a quem saúdo pela presença.
Sr. Presidente, permita-me, como nota prévia, de responder ao que aqui foi dito e dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista que, apesar de ter perdido, fui naturalmente à luta, mas a um concelho conhecido e não à freguesia de Beire, que eu acho que ninguém sabe onde é que isso fica no mapa. E até dizia que mal era se não ganhasse. Eu ia utilizar aqui uma expressão, mas não sei se o Sr. Deputado a conhece. Um incumbente, normalmente, a tendência é para ganhar. Mas eu digo-lhe de outra forma, pode ser que perceba o meu português. Um repetente, que já é presidente de junta, por norma, ganha sempre. Mas admiro o seu feito. Ganhar com não sei quantos % dos votos, uma freguesia com 2.000 habitantes, é obra. Para um socialista, nos dias que corre, é obra. E os meus parabéns por isso. Em relação ao que aqui foi dito, Sr. Presidente, do Estado injetar 10 milhões de euros por mês numa empresa que estava falida, fruto da gestão socialista, não me parece descabido. Parece-me uma barbaridade, porque estamos a utilizar 10 milhões do erário público para suportar salários, que foi essa a expressão, suportar salários, e eu relembro que o Estado tem que suportar os salários dos trabalhadores do Estado e não de empresas privadas, porque senão, naturalmente, no desemprego, o custo para o erário público não seria tão elevado. Portanto, e se calhar se um ministro socialista, de Sr. nome António Costa e Silva, não fizesse um negócio, eu ia utilizar um termo duro, mas não, mas um negócio pornográfico da venda a motares, certamente, que ninguém sabe o valor, mas calhar o Sr. Deputado também não sabe, e andou com o vosso ministro ao colo, certamente que o resultado teria sido outro. Se houvesse um processo de venda transparente, se houvesse um processo de venda com um caderno de encargos perfeitamente definido, se calhar não estávamos a esta hora a lamentar que a empresa tivesse sido vendida para um fundo alemão, com gestão desse mesmo fundo, e que os trabalhadores que cá estavam na empresa, certamente teriam, com outra gestão, outra dignidade de salário e condições de trabalho, coisa que não se verifica. Portanto, o que nós temos aqui, e não sei se a senhora Beatriz Gomes vai estar de acordo connosco ou não, para terminar, se faz favor. Para terminar, Sr. Presidente, é que uma empresa com este potencial, com esta massa humana e com a importância que tinha e que tem para o país, ficou refém de mais um truque do Partido Socialista, de mais um arranjo do Partido Socialista e do negócio obscuro do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa, eu não entendi qual é a questão. Sr. Deputado Filipe Melo, não, a senhora Presidente da Comissão de Trabalhadores é que não entendeu a questão. Mas como está em videoconferência, pode ter sido uma questão de comunicação. É isso que eu lhe ia pedir, era para repetir a questão ali ao microfone, para que fique claro. Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora Beatriz Gomes, basicamente a questão foi, não sei se concordará comigo ou não, quando eu disse que este processo da venda a motares da EFASEC, um negócio completamente obscuro, típico do Partido Socialista, se fosse um negócio transparente, claro, e que envolvesse as comissões de trabalhadores, os representantes dos trabalhadores, à mesa das negociações e não a venda a um fundo, certamente a empresa estaria melhor, os trabalhadores estariam melhor e os portugueses estariam esclarecidos em relação ao negócio que foi desastroso. É só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está claro agora, julgo que se ouviu bem. Sim. Muito bem. A senhora Presidente da Comissão de Trabalhadores, agora, nesta ronda, responderá no fim de todas as intervenções. Portanto, segue-se agora o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem 2 minutos. Sr. Presidente, só pequena parte, se nós queremos perceber o resultado do deputado Filipe Melo em Vila Verde, percebemos por esta intervenção uma mixórdia de ideias, uma confusão, por isso é que ele teve 15%, não é? Para quem queria ser candidato a Cascais, acabou em Vila Verde, não acabou no concelho dele, nem foi capaz de ser, nem capaz foi de ser candidato no concelho onde ele reside, onde ele é líder até da distrital. Pronto, é a vida, não é? Quem não sabe, não sabe, quem não sabe, não sabe, e a coisa foi assim.
O deputado Filipe Melo começa com a ideia peregrina que é um erro meter lá o dinheiro no mês para pagar salários, para manter a empresa. E depois acaba com a ideia peregrina que, afinal, venderam a empresa a Mutares, é uma vergonha, crime. Não, o Sr. Deputado fez alguma queixa ao Ministério Público? Se fez, faça. O Sr. Deputado vem para aqui dizer que é tudo negócios, que é negociados. Faça queixas. Apresente uma queixa. Apresente uma queixa ao Ministério Público ou vem para aqui mandar balelas, fazer insinuações e depois não concretiza. Se o Sr. Deputado tem obrigações legais, se sabe que houve negócio, vá lá fazer a queixa. Apresente queixa. Apresente queixa contra quem vendeu. Essa é que é a realidade. Agora, não há mandar aqui bitites para o ar, acusar as pessoas que fizeram um trabalho, que tiveram a servir o país, de negócios ilegais, quando o senhor deputado não é capaz de concretizar. Por isso, Sr. Deputado, quando fizer uma queixa de negócios ilegais, faça o favor de apresentar a queixa. Depois, dizer-lhe o seguinte. Saudamos a empresa foi vendida a Mutares, é verdade. O Sr. Deputado foi sempre contra... O Sr. Deputado foi sempre contra salvar a empresa, desculpe. O Sr. Deputado foi sempre contra salvar a empresa. Vou repetir. O Sr. Deputado foi sempre contra salvar a empresa. Essa é que é a verdade. A membro do Conselho de Trabalhadores está cá hoje porque nós salvámos a empresa pelo Sr. Deputado. Ela não era vendida a Mutares porque ela era fechada e neste momento aquele núcleo já estavam lá imobiliárias a fazer prédios e essas coisas, não havia emprego. Segundo, por fim, Sr. Deputado, a empresa está a dar lucro e tem uma carteira de encomendas. Esta é a prova, é o mérito do nosso trabalho. Sr. Deputado, o Sr. Deputado Filipe Melo, eu conheço o regimento, ainda há pouco lhe disse, e o que está a acontecer agora já não é uma parte. Isto já é uma manifestação contra a intervenção do Sr. Deputado José Carlos Barbosa. E, portanto, uma parte é uma parte, uma manifestação é uma manifestação. E aqui não há manifestações. Portanto, eu solicito um esforço no sentido de respeitarmos os trabalhos e respeitarmos aquilo que cada um diz. E, portanto, à parte sim, conheço o regimento, mas está a ser ultrapassado o limite daquilo que é uma parte. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, tem a palavra para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Sr. Presidente, só para reconhecer o que o Sr. Presidente disse, tem toda a lógica, não foi uma parte da primeira ronda e sim houve aqui algum excesso de manifestação. Portanto, nós vamos parar, vamos ouvir o Sr. Deputado José Carlos Barbosa escolher sozinho. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigado pelo seu bom senso. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor de continuar a intervenção. Por fim, o Chega disse que é errado salvar a empresa, depois diz que é errado vender a empresa, ou seja, uma mexórdia. Senhora Beatriz Gomes, pergunto-lhe novamente qual é a visão que tem da IFASEC Mobility para o futuro. Essa era a pergunta que lhe fiz há pouco e era importante nós percebermos, até para fazermos o nosso trabalho, quando chamamos cá a administração, para percebermos qual é a sua visão, e também gostávamos de saber a visão dos trabalhadores. E quando fala em perda de regalias, que tipo de perda de regalias, que era importante concretizar, eu sei que houve aumentos salariais nos últimos anos. Sr. Deputado, para terminar. Pergunto-lhe se houve ou não aumentos salariais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Dona Beatriz Gomes, agradeço as respostas que, parecendo poucas, disseram muito em alguns aspectos e eu gostaria de aproveitar justamente esta segunda ronda para lhe perguntar como é que têm decorrido as reuniões da Comissão de Trabalhadores com a administração. Que informações são fornecidas à Comissão de Trabalhadores sobre a reestruturação em curso e a perspectiva? E, concretamente, se tem sido ou não respeitado o direito legal das comissões de trabalhadores à informação sobre processos de reestruturação. Pergunto porque me pareceu ser legítimo concluir que esses direitos não têm sido respeitados, porventura até violados, e, portanto, gostaria que isso ficasse aqui claro. E, finalmente, referiu-se em várias ocasiões à perda de regalias. Disse até concretamente, não em termos de direitos, mas de regalias, de algumas regalias. Ora, eu gostaria que justamente especificasse a que regalias concretamente se refere
e já agora que nos traçasse um pouco o histórico da conquista dessas regalias, isto é, dessas supostas regalias foram alcançadas à custa da luta dos trabalhadores ou foram da mera iniciativa por ato de gestão da empresa, a fim de podermos caracterizar muito bem o que é que está em causa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta segunda ronda, a Sra. Deputada Andreia Galvão, faz favor, tem 2 minutos. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, queria começar por agradecer a presença da representante da Comissão de Trabalhadores da EFASEC Mobility. Na nossa opinião, é incompreensível que após uma injeção de capital de mais de €500 mil não tenha sido possível não só travar todos os despedimentos no período da nacionalização, como depois o Governo revende uma empresa estratégica a preço de saldo, sem que tenham sido salvaguardadas todas as contrapartidas que se imponham, desde as contrapartidas financeiras, como o posto de trabalho de trabalhadores altamente qualificados. Nós sabemos as notícias de diversos mestres e doutorados que nesta altura abandonaram a empresa. Nós saudamos e sempre saudaremos a intervenção do Estado no momento da nacionalização de salvar a empresa, mas também achamos que a gestão pública tem a obrigação de ser melhor, de ser mais transparente, ter mais retorno social e de proteger quem trabalha. A venda ao fundo alemão Mutares, que aconteceu no final de 2023, causou nos trabalhadores uma situação de grande incerteza, em que já ouvimos de manhã falar sobre rescisões de acordo mútuo, que na verdade foram despedimentos encapotados e pressões psicológicas, revivemos reduções de pessoal e continua a pairar no ar a ameaça de deslocalização da empresa ou de postos de trabalho e o potencial encerramento ou desmantelamento de setores da empresa. Consideramos que num setor estratégico, como é a mobilidade elétrica, não só no presente, mas no futuro, estas decisões têm um impacto direto, que não é só na vida dos trabalhadores, mas é na capacidade tecnológica e industrial no país e não se pode dissociar da soberania económica e energética do país num contexto internacional marcado por maiores tensões geopolíticas e maior instabilidade, especificamente no setor energético. São várias as consequências das quais nós já ouvimos falar, desde a insegurança na vida dos trabalhadores, à pressão psicológica, à perda de quadros altamente qualificados para o estrangeiro. Por isso, gostava de lhe colocar 2 perguntas. Gostava de perceber se o diálogo com a administração tem sido suficiente para proteger o vosso trabalho, o vosso conhecimento especializado, se na verdade estão informados e são uma parte ativa do futuro da empresa ou se estão, como se costuma dizer, completamente às aranhas. E a segunda questão seria quais são as medidas que consideram que são essenciais para que a EFASEC Mobility consiga preservar a sua capacidade tecnológica e empregos qualificados em Portugal. Gostaria de terminar por agradecer a sua presença e dizer que este momento é fundamental para que se possa escrutinar o impacto concreto da gestão e das políticas tomadas também pelo Estado. Para terminar. E que é fundamental para que o Estado possa intervir para proteger os trabalhadores, que é a condição prioritária, mas também as competências e o futuro industrial do país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente da Comissão de Trabalhadores, tem até 8 minutos para responder a todas as questões que lhe foram colocadas pelos grupos parlamentares. Faz favor. Não sei se vai utilizar o tempo todo, mas se porventura utilizar, quando chegar ao 7, eu avisarei. Faz favor. Correto. Obrigada. Relativamente às várias questões feitas, portanto, sobre a dignidade salarial não estou a ver onde é que está a situação, não estou a perceber o que é que querem dizer com isso, mas não concordo com o Sr. Deputado Filipe Melo, porque, mais uma vez, eu volto a dizer, não tivemos qualquer conhecimento dos critérios de venda da EFASEC a Mutares. Suposições sobre o futuro não vou fazer, porque, mais uma vez, peço imensa desculpa estar a utilizar esta expressão, o futuro só Deus virá. A Mobility, a visão do futuro para a EFASEC Electric Mobility, mais uma vez, é o que nós estamos a tentar, é a evolução da nossa tecnologia para conseguirmos ganhar mercado. Sobre a questão que fizeram por 2 vezes as perdas de regalias que eu falei, é perdas das pontes, que nós tínhamos direito, que não eram negociados todos os anos pelas comissões de trabalhadores e que deixámos de ter, e a perda do dia de aniversário, que foi uma coisa que nós também as comissões de trabalhadores negociaram. Isto já era negociado anteriormente com as outras comissões de trabalhadores, os representantes da outra comissão de trabalhadores da EFASEC Electric Mobility. Eram negociações passadas e coisas que vieram já remotamente, já há 30, 40 anos, talvez, eu não sei.
Portanto, diálogo com a administração. Tem havido os diálogos, as reuniões habituais. Neste ano ainda não, portanto, no início do ano tivemos algumas, mas agora, portanto, como ainda estamos a iniciar a segunda fase, após as férias das pessoas e etc., e ainda não temos nada em concreto. Nós vamos, entretanto, fazer o que todas as comissões de trabalhadores fazem, é apresentar os nossos cadernos reivindicativos e etc. E acho que não tenho mais nada para vos explicar. Não tenho mais nada. Segundo as vossas questões, acho que é tudo. Acho que já respondi a tudo. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão de Trabalhadores. Antes de encerrarmos, o Sr. Deputado Filipe Melo está-me a pedir a palavra. Para que efeito? Uma intervenção à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sr. Deputado, faz favor. Pedir ao Sr. Presidente, à mesa, que faça o favor de distribuir ao deputado José Carlos Barbosa um mapa de Portugal. Peço mesmo à mesa que o faça, para que o Sr. Deputado nos possa identificar onde é que fica bem. E Vila Verde, que, ao que me parece... Ó, Sr. Deputado, não me leva a mal. Todas as interpelações à mesa sobre a condução dos trabalhos são legítimas e também são regimentais. Mas vamos lá ver, acho que esse contributo não abona nada a favor da nossa Comissão Parlamentar, nem do Parlamento, nem do trabalho que aqui fazemos. E, portanto, o Sr. Deputado entende-me bem, eu estou a falar em bom português, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, Sr. Deputado Filipe Melo, peço desculpa, não dou a palavra para esse efeito. Já percebi para que é que querem a palavra e eu não dou nem a palavra nem a um, nem a outro. Acho que não estamos a dignificar o Parlamento, acho que não estamos a contribuir em nada para aquilo que nos reúne aqui hoje e, portanto, eu dou esse assunto como encerrado. É para uma intervenção à mesa sobre a condução dos trabalhos, efetivamente? Pronto. Muito bem. Isso não está em causa, mas não é isso, não está em causa. Srs. Deputados, não está em causa. Srs. Deputados, nós não estamos aqui... Sr. Deputado José Carlos Barbosa, para que efeito é que é? Defesa da honra, porque atacou o povo da minha terra, a minha freguesia, não é? São gente, são portugueses. Então, uma interpelação à mesa para defesa da honra, mas ao Sr. Deputado. Vivem cá, não é? Vivem cá. Sr. Deputado. Presidente. São pessoas que vivem cá, não é? São portuguesas, são dignas. Sr. Deputado, é para defesa da honra de quê e de quem? Do povo da minha terra. Sr. Deputado, está-me a pedir a palavra para quê também? Primeiro, eu estava a pedir a distribuição de um documento quando o Sr. Presidente cortou a palavra. Distribuição de um documento. Estava a pedir a distribuição do mapa de Portugal. Exatamente. É o nosso mapa. É o nosso mapa e devemos ter orgulho nele. Agora, Então vamos lá ver. O Sr. Deputado Filipe Melo pede-me a distribuição do mapa de Portugal porque devemos ter orgulho nele. não, para exemplificar ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, o Sr. Presidente, se faz o favor, os serviços identificarem com uma roda Sr. Deputado, se Vila Verde fica ou não no Distrito de Braga. Sr. Deputado, os seus Estados não se estão a respeitar nem a si próprios. Os seus Estados não se estão a respeitar nem a si próprios. Eu dou esta troca de impressões como terminada. Senhora Presidente da Comissão de Trabalhadores, lamento este episódio, peço desculpa, em nome do Parlamento, em nome da Comissão a que tenho a honra de presidir. Agradeço-lhe muito os contributos que nos trouxe, desejo-lhe boa sorte, bom trabalho e seguramente que será sempre bem-vinda para este efeito. Muito obrigado. Obrigada. Srs. Deputados, retomamos os trabalhos às 14h30. Obrigada, com licença. Muito obrigado.